Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho, na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós estamos falando este mês sobre sabedoria, e hoje é o último culto do mês. Tiago, capítulo 1, verso 5. Algo muito interessante, né, irmãos? Tiago 1, verso 5. Lembrando para você que não acompanhou durante o mês, está assistindo hoje, a sabedoria é um dos atributos comunicáveis ou que Deus dividiu com o homem em Cristo Jesus, amém? Então Tiago capítulo 1 verso 5 diz assim: Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada, agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmãos, aqui Tiago está dizendo que nós temos que pedir sabedoria a Deus, e Ele se alegra com isso, isso é bom. Interessante que Jesus também diz assim, que mesmo nós sendo maus, nós sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos daria o Espírito Santo. Agora, se Ele quer dar sabedoria, se Ele se alegra, se é algo bom quando você pede a sabedoria de Deus em Cristo Jesus, por que alguns de nós não alcançamos isso? Ou, será que não alcançamos? Ou será que não há espaço dentro de nós para a sabedoria que vem de Deus? Porque são coisas diferentes. Aquele ditado chinês que eu gosto muito, não é? Não se pode encher uma taça que está cheia. Transborda. Essa garrafa eu posso enchê-la, mas se ela estiver cheia, tudo que eu tentar colocar se desperdiça. Então, a questão nessa manhã é, se Deus se alegra, e em Cristo Jesus nós temos acesso, e podemos pedir essa sabedoria, e Ele se alegra, Ele quer nos dar, a pergunta é, Ele não nos deu, ou não há espaço dentro de nós? Essa é a questão. Existem 3 inimigos básicos do ser humano. O primeiro, eu. O segundo, o mundo. O terceiro, Satanás. Então, às vezes o nosso problema não é uma questão de fé. O nosso problema é que não conseguimos enxergar que não há espaço em nós para a sabedoria de Deus. Como assim é? Porque existe uma sabedoria terrena, humana. E quando essa sabedoria humana, nós permitimos que ela nos encha até transbordar, porque é interessante, né, irmãos? No mundo é mais ou menos assim, se a pessoa bebe, ela não se contenta com um copo de cerveja, sim ou não? Ela tem que tomar uma garrafa, um engradado, até ficar bêbada, ou seja, até transbordar. Aí Paulo vem e diz assim, não se embriague com vinho, mas se embriague com o Espírito Santo, ou seja, tem que transbordar. Então a questão é, qual é a sabedoria que está habitando em nós? Porque às vezes você não percebe, ou as pessoas não entendem por que a sabedoria de Deus, porque fulano, Deus deu sabedoria e não deu para ciclano. O problema é, se Deus não tem filho predileto, se o sol, ele vem, a bênção vem para todos, e em Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos de Deus, então o problema não é que Deus não está derramando sabedoria, o problema é que não há espaço dentro de nós para a sabedoria que vem de Deus. Por quê? Para a sabedoria de Deus poder habitar em nós, precisamos lançar fora, nos esvaziarmos de nós mesmos, nos esvaziarmos da sabedoria que não vem de Deus. Como assim? Tem sabedoria que não vem de Deus? Tem. Tiago capítulo 3. Deixa sua Bíblia aberta aí. Tiago capítulo 3, verso 14.
Olha que interessante, irmãos. E a maioria de nós, humanos, estamos cheios dessa sabedoria que vamos ler aí. E é por isso que não há espaço em nós para a sabedoria de Deus. Tiago, capítulo 3, verso 14 diz assim: mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Olha que interessante, né, irmãos? Algumas versões dizem, pois essa sabedoria, ela é terrena, mundana e demoníaca. Outra diz, é terrena, sensual e demoníaca. Ou seja, irmãos, começa a observar, quem é você? Qual é o tipo de sabedoria que você exerce no seu dia a dia? Porque aqui está dizendo que se o coração há inveja amarga, a ambição egoísta, ou seja, você quer fazer algo, não é porque isso irá beneficiar alguém, isso só irá beneficiar você, então você quer fazer. Isso é uma inveja, irmãos. Isso é uma ambição egoísta. O que você quer fazer não é para que Deus brilhe, é para que você brilhe dizendo que é em nome dEle. E essa é a questão, esse é o grande problema. Olha para a Bíblia, irmãos. Ananias e Safira quiseram ofertar, eles foram sábios, né, aos seus próprios olhos, eles foram espertinhos. Não, Barnabé fez, e olha, tá vendo como é que ele foi reconhecido? Então vamos dar um jeitinho aqui, Safira, e vamos fazer um meia boca aqui, porque o importante é que nós atrairemos a atenção para nós. Começa a olhar a Bíblia e veja, irmãos, e mesmo sendo um cristão, mesmo sendo um homem ou uma mulher de Deus, você está sujeito a esse tipo de ambição. Quando Deus fala para Samuel, Samuel, levanta Saul como rei, unge ele, Samuel vai lá e unge. E aí, Deus agora quer provar o coração de Saul. E uma das provas foi o quê? Olha, você vai agora lutar contra os amalequitas, e você tem que destruir tudo, matar tudo, porque esse povo foi terrível para vocês, esse povo impediu vocês de andar, esse povo atacou vocês no deserto, é para matar tudo, destruir tudo, nem animal é para ficar vivo. O que Saul faz? Na sua ambição egoísta, faz o que Deus mandou, mas poupa o melhor, inclusive o rei Agag, como um troféu. E quando Samuel chega, ele tenta justificar, olha, porque, não, olha como ele era sábio, né, irmãos, como ele era esperto. Não, isso daí é porque os soldados, é porque eu queria sacrificar ao Senhor, e não sei o que. E Samuel, o que você fez, Saul? Irmãos, a sabedoria humana, essa animal terrena e diabólica, o problema, sabe como você identifica ela também? É que pessoas assim, elas não pensam no bem de todos, elas só pensam no seu próprio bem. Sabe aquela conversa? Eu amo a igreja de Jesus, mas se depender de você, ela fecha. E eu não estou falando de dinheiro. Você já parou para pensar que você, se depender de você, passar uma humilhação, ser perseguido, algo do tipo, e você ter que ficar calado para evitar um problema maior? Ah, mas aí eu vou passar por ruim? Não. Ah, eu vou defender quem? Por causa da sua atitude, a igreja se desfaz, e você, na sua ambição egoísta, na sua inveja amarga, você quer tudo para si. Porque a sabedoria de Deus, olha que interessante, para que são os dons espirituais, irmãos? É para meu benefício? Para quem? Para benefício do todo, da igreja, não é para benefício próprio.
Ou seja, a sabedoria que vem de Deus, você não pensa em você, você pensa no todo. É como aquele pai de família que ele diz: Senhor, me ajuda a fazer esse serviço, Senhor, me dá sabedoria, porque eu tenho uma família para sustentar. Ele não está pensando nele, ele está pensando no todo. E isso serve para qualquer área, porque quando você se deixa levar por essa inveja amarga, essa ambição egoísta, aqui diz que isso é terreno animal e diabólico. Não tem nada de Deus nessas coisas, irmãos. Começa a refletir um pouco, se a sabedoria que você tem, se essas atitudes dessa sabedoria, para que lado elas pendem. Quanto cristão, irmãos, é amargo. Ele está sempre olhando e tentando fazer com que tudo seja ao seu bel prazer. O cristão amargo, ele nunca estará satisfeito nem com ele mesmo. Porque essa sabedoria humana é loucura. E sabe aquela história da vingança, irmãos? E isso é real, tá? Isso aí é fato comprovado pela psiquiatria. Alguém vai e mata seu filho, vai lá e executa ele. Você fala: eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou matar esse cara, eu vou matar esse cara, eu vou matar esse cara. E você fica amargo, e você vai matar. Aí você vai e mata. Você continua vazio e amargo, porque aquilo não muda a história. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitos de nós estamos cheios dessa sabedoria humana, essa ambição egoísta, essa coisa amarga, demoníaca. E aqui ainda diz assim, no verso 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Observa, onde você convive, na sua casa, no trabalho, na igreja, na escola, onde for, você é alguém que na sua sabedoria, você gera paz ou você gera confusão? Você está sempre envolvido, é incrível, porque pessoas assim, elas estão sempre envolvidas em confusão, mas a culpa nunca é dela, é sempre do outro, porque isso é natural do ser humano. O ser humano, quando cai, ele terceirizou a sua culpa. Isso é normal. Adão disse para Deus, quando Deus diz: Adão, o que você fez? Ele disse: foi a mulher que tu me deu. Aí o homem, irmãos, nós somos tão carnais que falamos assim: Davi caiu, quem mandou Betseba ficar pelada se mostrando para ele? Você sempre busca algo para você, e você não entende o todo. Mas o próprio Davi disse o quê? Pequei contra ti, Senhor. E por causa da humilhação, da humildade de Davi, Deus disse: não vou te matar não, Davi, porque Davi tinha que morrer. Então essa sabedoria terrena, irmãos, ela sempre nos conduz para que o todo seja meu. Lembra do que foi falado aqui na oferta? Faraó, na sua ambição egoísta, na sua inveja amarga, porque quanto mais ele tentava, mais o povo hebreu crescia. Ele tenta fazer de tudo para que o todo, aquele povo, continuasse a seu serviço. Então isso é um perigo para nós, e vai muito mais além, porque nós nos esquecemos que, se é animal, terreno e diabólico, isso gera problema dentro de nós. Jeremias diz o quê? Do que se queixa o homem, a não ser dos pecados que cometem. Ele não disse dos pecados que o levaram a cometer, não, dos pecados que ele comete. E aí em Tiago capítulo 4, verso 1, lê comigo aí. Olha que interessante, irmãos. Esse tipo de sabedoria você precisa se esvaziar, e em nome de Jesus nós nos esvaziaremos nessa manhã desse tipo de sabedoria, amém? Porque se não há espaço para a sabedoria de Deus em nossas vidas, viveremos nessa ignorância. Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Esse matar aqui hoje, irmãos, talvez não seja físico, e até né? Muitos fazem isso ainda. Mas
quantas vezes você vê alguém tentar destruir a carreira profissional de outro para ficar no lugar dele, numa empresa? Quantas vezes você vê na igreja alguém que tenta minar o ministério do outro porque quer aquele lugar? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes na escola você talvez já passou por isso? Da pessoa tentar fazer de tudo para te deixar mal com o professor. Do que se queixa um homem, a não ser daquilo que ele guerreia dentro dele mesmo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então esse tipo de sabedoria é animal, terrena e diabólica. Olha que coisa interessante, né? Ou terrena, não é? Como diz aqui na nossa versão, terrena, mundana e demoníaca. Terrena, eu. Mundana, o mundo. Demoníaca, Satanás. Então, irmãos, nós vamos tomar cuidado, porque o que mais tem hoje é esse tipo de sabedoria, e nós ainda queremos atribuir isso a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, Paulo diz assim: o Senhor não é um Deus de confusão, nem um Deus de desordem, mas de paz e verdade. Então nós precisamos tomar cuidado, porque como cristão, a sabedoria de Deus está à nossa disposição, e Deus já derramou. Paulo diz também que toda sorte de bênção foi liberada para nós em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, ou seja, no alto. E só que a nossa vida carnal, ela é tão forte, irmãos, ela está tão impregnada, que você pode até dizer que é servo ou serva de Deus, mas as suas ações é animal, terrena e diabólica. E você ainda diz que está fazendo isso em nome de Deus. Cuidado, porque enquanto estamos cheios desse tipo de sabedoria, não há espaço para a verdadeira sabedoria, não há espaço para aquilo que Deus realmente quer nos dar. E aí ficamos com essa taça cheia, com a nossa cabeça até a tampa, e oramos, choramos, jejuamos, e parece, não é que Deus não está te dando, está sendo desperdiçado. Você não está vazio para se encher dessa sabedoria. Você precisa se esvaziar de você mesmo, irmãos. Entenda, essa sabedoria, ela vai agir segundo os talentos e os dons de Deus, cada um de uma forma. Mas todos nós temos acesso a essa sabedoria. O problema é que estamos cheios do que não presta. Somos carnais, não é, irmãos? Quantos de nós, irmãos, já estamos há tantos anos caminhando na igreja, na presença do Senhor, e as nossas atitudes são de pessoas carnais, uma sabedoria humana, animal, diabólica, porque ela é destrutiva, e ela destrói você e destrói quem está à sua volta. Quantos, irmãos? Lembra, pecado não é só fazer o que é errado. Se você deixa de fazer o que é certo, isso também é pecado. Agora, qual é a sabedoria que vem de Deus, irmãos? Qual é? Está aí. Tiago capítulo 3, verso 13. Lê comigo aí. Diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, olha aí, tem um se. Ou seja, você se diz sábio. Você se diz inteligente. Eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Você diz que tem, mas as suas atitudes dirão se você tem. Então, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Você é alguém que vive honradamente, irmãos? O que deve você paga, dá bom testemunho de vida. Não é? As pessoas sabem que você é uma pessoa de uma palavra só, enfim. Realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Se a sabedoria que você diz que tem vem de Deus, e você é alguém esnobe, ela não vem de Deus.
Aí é que está. É interessante porque no capítulo 4, verso 6, diz assim: contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, a primeira coisa, a sabedoria que vem de Deus, ela te torna uma pessoa humilde. Você sempre, você não se deixa levar, você guarda o seu coração. Você não quer sempre dizer o que tem que ser ou como deve ser. Você espera o tempo certo, você espera que haja uma oportunidade. Quantos de nós, irmãos, temos a receita da felicidade para todo mundo, mas as pessoas olham para nós e falam: mas você não vive isso, você não é feliz. Quantos de nós queremos dizer como deve ser feito as coisas? Você já viu aquele funcionário na empresa, que ele parece que ele é o dono da empresa, ele é pior do que o patrão? Já viu? Tem que tomar cuidado com isso. As coisas espirituais é a mesma coisa. Você tem que, não, porque Deus está falando, Deus é assim. Irmão, você quer ver um sinal claro, que tem alguma coisa errada com você? Vamos dizer que durante um ano você teve 12 sonhos. Um por mês, amém? Você é bonzinho, porque tem gente que sonha todo dia. 12 sonhos. Esses 12 sonhos foram de guerras. Mas nesses 12 sonhos você sempre era o mocinho salvando alguém. Tem alguma coisa errada, irmãos. Porque você tem que olhar para você e falar assim: mas eu não sei nadar, como é que eu posso salvar alguém que está morrendo afogado? Porque o sonho está expressando o que você gostaria de ser, não quer dizer que você é. Toma cuidado. Sonhos é um alerta também de como anda a sua vida espiritual. Então, no seu orgulho, você é aquele que luta, você é aquele que não sei o quê, mas no dia a dia, você não vê isso na sua vida, tem alguma coisa errada. Toma cuidado, irmãos. Analise. Eu não estou dizendo que o sonho não é de Deus, eu estou dizendo que Deus está dizendo para você tomar cuidado. Porque esse sonho não é produzido por Deus nem pelo diabo, é a sua mente, é a sua alma, é o seu ego que está fluindo, dizendo o que você gostaria de dizer. Sabe quando você é criança, que você imagina que você está voando, e você voa, né, na sua imaginação? Não é o demônio, não é nada, é você, é algo que você quer. Então toma cuidado, a sua vida tem que condizer com a humildade que vem de Deus. Aí no verso 17, ele continua, ele diz assim, Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Há malícia no que você fala, irmãos? Há duplo sentido? Porque tem gente que gosta de ser esperto, né? Ele sempre faz o negócio de um jeito que, se der errado, ele diz: não foi isso que eu queria dizer, não é bem assim. Também é pacífica. Se pegássemos todo mundo que convive com você, vamos dizer, comigo, todo mundo convive comigo, e falasse fazer um voto secreto, diga assim: Marcos é alguém pacífico ou alguém que só gera desgraça? O que as pessoas assinalariam? Sempre amável e disposta a ceder a outros. Se a sabedoria que vem de Deus está em você, você é alguém que é amável e disposto a ceder, ou você é aquele que eu sou crente, mas não sou bobo? Ou você é aquele que nunca está errado? Ou você é aquele que prefere que... Sabe aquela história de Salomão? Olha como é a sabedoria, né, irmãos? A maioria de vocês, talvez, ou todos conhecem a historinha, né? A primeira vez que Salomão entende que Deus realmente tinha dado sabedoria para ele, 2 mulheres disputam a mesma criança, porque uma das crianças morreu. Como não tinha DNA naquela época,
Então Salomão disse: já sei, vamos cortar no meio aqui essa criança, cada uma fica com um pedaço e está tudo certo. A verdadeira disse: não, pode deixar com ela, pode deixar. E Salomão disse: essa é a mãe. Por quê? Porque a sabedoria é sempre amável. A sabedoria sempre está disposta a ceder. Irmãos, quem é mais tolo? Quem discute com o tolo? Esse é mais tolo. Você discutir com o tolo, você é mais tolo que ele. Você bater boca com uma criança, está descendo no nível dela. A pessoa tem que subir para o seu nível, não você descer para o nível dela. Então, a sabedoria que vem do alto, ela não é somente palavras, uma boa oratória, porque às vezes você é inteligente, você sabe usar bem o demônio, não é? Para manipular as pessoas. Você é bom de lábia, né? Na gíria você é 171. Você é bom de lábia, você é bom de conversa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: manipulação na Bíblia é a mesma coisa que feitiçaria. Ok? Manipulação é a mesma coisa que feitiçaria. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes confundimos sabedoria de Deus com um espírito de manipulação. Às vezes nós somos manipuladores e temos uma sabedoria diabólica tão terrível que nós conseguimos induzir e levar a pessoa a fazer o que eu quero. Manipulação, encantamento é a mesma coisa que feitiçaria. Quando eu manipulo alguém, eu estou lançando um encantamento sobre essa pessoa. E ainda acho que essa sabedoria vem de Deus, e não vem, irmãos. Toma cuidado. Cuidado com esse tipo de encantamento. E ele continua: sempre disposto, sempre amável, sempre disposto a ceder a outros. Talvez aqui esse outros, irmãos, eu acho que aqui é o cerne de se realmente você tem sabedoria de Deus. Porque 99% de nós, ou eu não vou falar 100, porque cientificamente se falar 100 não é preciso. 99,9% de nós não passamos aqui. Quem é aqui, irmãos, que realmente aguenta passar por errado para que alguém seja certo? Quem é de nós, irmãos? Porque a sabedoria que vem do alto está disposta a ceder a outros. Toma cuidado. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Você é alguém misericordioso, irmãos? Ou você é alguém que só acha que Deus tem que ter misericórdia só com você? Ou você é como aquele credor incompassivo, que recebeu misericórdia do seu Senhor, mas não conseguiu exercer misericórdia com alguém que devia 10% ou menos, ou 1% do que ele devia. É interessante, né, irmãos, quando você fala do pecado de alguém. Imagine uma mulher falando do pecado, porque viu lá a irmãzinha, e a irmãzinha caiu e tal. Aí você olha para a vida daquela mulher e você fala: mas peraí, você também, você já caiu, você adulterou, você saiu com um homem casado, como é que fica? Por que essa misericórdia às avessas? Quando na verdade, se temos a sabedoria de Deus, e quando alguém peca, nós dizemos: Senhor, tem misericórdia dele como o Senhor teve de mim. Miserável homem que sou, dos pecadores eu me considero o maior. Irmãos, a sabedoria humana, terrena e diabólica, ela é tão terrível, que quando você olha para o episódio de Noé, que Noé fica bêbado, Noé errou, amém? Errou, ficou bêbado. Mas aquilo que você acha de ruim, na verdade era uma oportunidade de manifestar a sabedoria de Deus. Ele manifestou a sabedoria humana. Ele aproveitou aquela oportunidade para escarnecer do seu pai, para dizer para os outros assim: está vendo? Ele não é tão santo assim.
Porque a sabedoria que vem de Deus, irmãos, ela é cheia de misericórdia, é fruto de boas obras. Quem era Cã diante de Noé, irmãos? Você lê na história Cã ajudando Noé a fazer a arca? Você vê? Está escrito lá? Cã, Sem, Jafé. Era nada, como todo jovem queria bater perna. Quem era Cã, irmãos? Com quem Deus falava? Deus não falou assim, ó, tá vendo lá a mulher de Noé? Tá vendo os filhos de Noé? Tá vendo as noras de Noé? Não, Deus disse, tá vendo Noé? Noé, Deus olhou e viu graça em Noé. Então você precisa entender que quando a sabedoria do alto está se derramando sobre nós, nós somos pessoas cheias de misericórdia. Nós não temos mais espaço para nós, aquilo que o salmista diz, não é? Bem-aventurado o homem que não anda na roda dos zombadores. Quando você passa na rua e você vê uma prostituta, qual é a sua reação? Quando você anda na rua e vê um homem travestido de mulher, bêbado, drogado ou não, qual é a sua reação? Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Ou você fica, meu Deus do céu, esse mundo não tem jeito. Qual é a sua reação, irmãos? Quem é você? Você acha que o teu pecado fede menos do que dessa pessoa diante de Deus? Porque pecado é como carniça, é um cheiro ruim que sobe nas narinas de Deus. Então nós precisamos entender que o problema não é a sabedoria de Deus, o problema é que nós estamos cheios da sabedoria humana, mundana, terrena, animal, diabólica. E achamos que isso vem de Deus. Você usar a Bíblia para atacar alguém, você acha que isso é sabedoria de Deus? Você usar a Bíblia em benefício próprio, você acha que isso é sabedoria de Deus? Quantos aqui assistiram o filme, o livro de Eli? Acho que a maioria aqui, não? Ou não, foi só eu que assisti? Vocês não assistiram, irmãos? Então assista. O livro de Eli. E o cara que... A trama lá, o cara manda os motoqueiros assassinos sair todo dia em busca de um livro. Qual livro? Porque houve uma explosão, uma guerra nuclear, e todas as Bíblias foram destruídas. Mas aquele homem sabia, conhecia, porque ele sobreviveu àquela guerra. Então ele dizia, quem contém esse livro domina toda a raça humana. Então você toma cuidado, porque... sabedoria que vem de Deus é amável. Você está disposto a ceder a outros. É cheio de misericórdia. Seus frutos são de boas obras. Por isso que Tiago diz o que para nós? Tiago 2:17. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Não existe sabedoria que vem do alto, irmãos, que esteja fora disso aqui que Tiago está nos ensinando. Por quê? Porque se tinha um povo que se achava sábio, eram os fariseus, eram os saduceus, era o povo, entre aspas, de Deus. Eles se achavam muito sábios, e nós entramos nessa loucura, como cristão, e nos achamos mais sábios que todo mundo. Sempre alguém tem algo para nos ensinar, irmãos. Não se iluda. Sempre alguém tem algo para nos ensinar. Não se iluda. Fulano é analfabeto. Não vai nessa não. Fulano tem 90 anos, está gagá. Não vai nessa não, porque será que você chega aos 90 anos? Qual é o segredo? Então, entenda isso. O problema hoje, porque estamos vendo tanta coisa esquisita em nosso meio, em nossos lares como cristãos? Porque estamos confundindo essa sabedoria animal, terrena e diabólica com a sabedoria que vem do alto, que nem sequer chegamos na ponta do iceberg. E continua. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Eu errei. Meu rapaz, errei, me perdoa, errei. Não mostra favoritismo. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Por que nas empresas, ou em sua grande maioria, se proíbe trabalhar parente, marido com mulher? Por que, irmãos? Por que será? Por que será? Por que é proibido, irmãos?
Por quê? Porque na hora que um dos dois fizer algo errado, o outro vai fazer o quê? Tentar encobrir, vai mostrar favoritismo. Não consegue separar as coisas. Por isso que nas empresas é assim. Na igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se tem um casal de namorado na igreja, vamos dizer que um é, sei lá, um é do som, o outro aqui do teclado. E o outro não está gostando do som. O outro vai dizer assim, peraí, não é bem assim. Ninguém está chamando você na conversa. Então, não pode haver favoritismo onde há sabedoria de Deus. Porque a justiça de Deus é reta. O que foi que Jesus disse para nós, irmãos? Aquele que amar mais pai, mãe, irmão, papagaio, cachorro, amigo, cunhado, parente, não é digno de mim. Não é que ele está falando que você tem que odiar as pessoas. Pelo contrário, ele está dizendo que você não pode mostrar favoritismo. Por isso que nas empresas eles não proíbem. Por isso que em todo lugar, irmãos. Por quê? Porque quando há sabedoria de Deus, não há favoritismo. As pessoas são tratadas segundo o que tem que ser tratado. Mas a falta de sabedoria de Deus faz com que eu ache que eu mereço alguma coisa a mais do que o outro. Cuidado, irmãos. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Ou seja, quem tem sabedoria de Deus, qual é o propósito de Deus derramar a sabedoria dele em você e em mim? Para que possamos plantar boas obras, para que possamos ser pacificadores, para que possamos levar ao mundo a sua palavra, para que possamos mostrar ao mundo que a igreja do Senhor é soberana. Mas se você não consegue mostrar isso nem para o seu vizinho, nem para alguém que mora na mesma casa que você, como você conseguirá fazer isso ao mundo, irmãos? Diga alguma coisa, eu estou com medo de vocês. Aí eu pergunto novamente, se pedisse para você escrever num papel secreto, sem nome, e colocasse assim, para você colocar, se você acha que você tem sabedoria de Deus ou sabedoria humana, qual xizinho você colocaria? Porque quem tem sabedoria de Deus faz a diferença, irmãos. Se você morresse agora, que falta você faria? Que falta você faria? Quem tem sabedoria de Deus faz falta, sim ou não? Faz. Ou se faz. Que falta você faria? Né? Às vezes a mulher vai falar assim, meu marido vai fazer falta, porque se ele morrer, quem é que vai me sustentar? Não é disso que eu estou falando. Não é disso. Porque então se você fosse rica, ele não faria falta. Ou vice-versa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que falta você faria. Como as pessoas lembrariam de você? Será que você é alguém que realmente faz diferença onde você vive, onde você trabalha? Enfim, na igreja, na sua casa? Que falta você faria? Essa é a questão. Agora, para a gente terminar, porque senão o negócio vai ficar pequeno. Como é que eu alcanço essa sabedoria? Amém? Primeiro, eu preciso me esvaziar, ok? Mas também, não adianta se esvaziar e não saber como agora encher com água boa. São duas coisas, né? Não adianta só se esvaziar. Então esse é o primeiro passo. Eu preciso me esvaziar, eu preciso esvaziar-me de mim mesmo. Eu não posso achar que a sabedoria de Deus se derramará e ficará em mim como um vaso. Nós não somos vasos, irmãos, na mão do oleiro. Para que serve um vaso? Só que o problema é que a palavra diz que há vasos para honra e vasos para desonra. A maioria das pessoas entendem aí que está falando da questão do salvo sempre salvo, que Deus já escolheu o Mário para ir para o céu e escolheu o pastor Marcos para ir para o inferno. E não adianta pregar
Eu posso até gostar da mensagem, mas eu já estou condenado. Não é isso que eu vejo. Eu vejo isso para a sabedoria. Porque tem gente que, como um vaso, se enche dessa sabedoria animal, terrena e diabólica. O problema foi Deus ensinar o homem a fazer a pólvora, o que o homem fez da pólvora. Porque a pólvora foi coisa boa, irmãos. O problema foi Santos Dumont inventar o avião, ou a dirigibilidade, né? Ou o que fizeram do avião. Diz a história, eu não sei porque eu nunca li nada assim, um livro escrito por ele, mas diz a história aí, alguns dizem, que Santos Dumont morreu depressivo e amargurado. Porque diz que ele, como é que fala? Diz que ele olhava para o céu e falava assim, o que foi que eu fiz? Quando você olha para o céu, o que você diz, irmãos? Quando você erra, porque não tem nada a ver sabedoria e ser perfeito, são coisas diferentes. Quando você erra, o que você diz? O que foi que eu fiz, Senhor? Ou você simplesmente diz, a culpa é de fulano, a culpa é da televisão, que se a televisão não mostrasse mulher pelada, não precisava ver mulher pelada. O que é que você diz, irmãos? Então, primeiro, esvazie-se de você mesmo. Depois, Tiago 4, verso 6 em diante, diz assim: contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Como é que eu me encho da sabedoria de Deus? Me esvaziando de mim mesmo, das coisas dessa vida, e me humilhando diante de Deus. Quando eu faço isso, eu me submeto. Irmãos, não tem como se submeter à vontade de Deus, se eu não estou disposto a me humilhar diante de Deus, a reconhecer quem eu sou, um pecador miserável. Aí ele diz, quando você se submete, vamos parafrasear aqui, quando você se submete, se humilha, se deixa realmente ser moldado por Deus, Ele te dá uma sabedoria no nível que você pode resistir à sabedoria humana, à sabedoria do diabo, à sabedoria terrena. Quando alguém diz, fulano, você fala, não, isso não é para mim não. Não, olha, isso não serve para mim. Não, vai não. Não, não quero. Não quero. Porque você está cheio do Espírito, você está cheio da sabedoria de Deus. Eu falei aqui, não sei se foi na quarta-feira, do pastor da Guatemala lá. E uma das coisas que me chamou a atenção é que no auge do negócio, onde a igreja dele agora era a maior igreja que tinha, vieram os políticos com sua sabedoria humana e disse assim para ele, você é influente, você é amado, você no país inteiro, nós queremos que você saia como presidente da república. Ele disse, não, o que Deus me deu é muito maior do que qualquer presidente pode ter, o privilégio de ser chamado de servo dele e sacerdote dele. Porque a sabedoria que vem do alto, irmãos, quando você está cheio dela, aí é o contrário, agora é o contrário. Quando você se enche da sabedoria que vem do alto, continua se derramando sabedoria humana, mas ela não pode penetrar no seu espírito, na sua alma, ela tenta penetrar nos seus ouvidos, ela vem de fora, mas o que está dentro não permite com que aquilo que está fora entre. Por isso que a maior arma do inimigo não é atacar de fora para dentro, é atacar de dentro para fora. Então quando nós realmente nos submetemos a Deus, irmãos, como um vaso, Ele nos enche da sua sabedoria, e essa sabedoria transborda, e aí você diz não para o pecado.
Você diz não para as coisas desta vida, ainda que sejam tentadoras, ainda que seja uma proposta surreal. Você discerne que aquilo não é de Deus, você diz, não, eu não quero isso para a minha vida. Quantos de nós, irmãos, como Esaú, estamos trocando o privilégio de ser chamado primogênito de Deus por um prato de lentilha? Quantos de nós abandonamos a Deus, abandonamos a igreja por causa de uma aventura, de um romance, de qualquer coisa, de um emprego, qualquer coisa? Tudo isso é humano. Mas quando realmente somos cheios da sabedoria de Deus, irmãos, o diabo vai ficar 24 horas ao meu derredor, mas ele não acha uma brecha, porque não há brecha. Salomão é muito claro. Assim como a andorinha voa veloz, ou seja, é natural dela voar veloz, maldição sem causa não pega. Ninguém sofre porque é coitado, irmãos. Por isso, nessa manhã, eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Se puder, fechar os seus olhos. E enquanto nós louvamos, não é para você cantar a música. É para você só aproveitar esse tempo e fazer uma análise, uma autorreflexão. Qual é o tipo de sabedoria que está te conduzindo? E para onde ela está te conduzindo? Porque pode um cego guiar outro cego? E se a sabedoria que está te conduzindo não é a que vem do alto, peça perdão ao Senhor. Se esvazie, sabe? Fala, Senhor, abre a torneira aí da minha vida, deixa sair tudo. Mas a sabedoria humana vai gritar dentro de você. Mas se fizer isso, o que vão dizer de você? Se fizer isso, você vai perder dinheiro. Irmãos, deixa o Senhor esvaziar, porque o vinho dele é melhor. O que ele tem para você é melhor. A sabedoria que vem humana disse para os jovens lá na Babilônia: olha, aqui está o melhor bezerro cevado, aqui estão os melhores vinhos, aqui está a comida que só o rei come, é para vocês. Eles disseram: nananina, não, nos deixa só com ervas amargas, nos deixa comer ervas amargas. Agora eu pergunto, eles comeram ervas amargas e cereais, mas Daniel morreu de velhice, e na velhice ele comia o que ele queria. Então não tenha medo, pede para o Senhor abrir a torneira mesmo, te esvaziar por completo, para que no dia a dia Ele possa te encher com a sabedoria que vem dEle. E você verá que quando há sabedoria, é como uma lâmpada, você não coloca ela debaixo da mesa, você põe ela em um lugar alto e todo mundo enxerga. Mas lembre-se, a luz é boa, não é? Mas ela também atrai os insetos, sim ou não? Só que quando você é cheio da sabedoria de Deus, você não permite que esses insetos tirem, roubem a sua paz, porque você caminha e pode dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a sabedoria plena vive em mim. Amém? Aleluia.